Novidades do Excel. Agora você pode fazer controles com checkbox no próprio Excel do Office 365. Antes você só podia fazer no Planilhas Google. Talvez você já tenha visto as checkbox no Planilhas Google ou aqui dentro do Excel mesmo. São basicamente essas caixas de seleção, né? Você clica e fica uma marcação. Mas entenda que ela vai muito além disso. Ela pode te apoiar aí a você criar controles personalizados, que é o que veremos nesse vídeo. Determinar condições a partir da caixa de seleção, fazer somas conforme a checkbox, gráficos, controle de parcelas, percentuais. Vai ser bem interessante isso aqui, ó. Então, pessoal, antes de mais nada, esse material vai estar aí para você baixar, tanto a versão sem fórmula, sem checkbox, e também uma versão com tudo funcionando, para você ver como é que funcionam as fórmulas, se você quiser. Então, pessoal, bora lá. Eu preciso, nessa primeira tabela, determinar se o vendedor vai ganhar comissão ou não. E, além disso, eu preciso saber o valor dessa comissão. Quando ele ganha comissão, seriam 10% do valor da venda. Então, olha só que interessante. Eu vou selecionar todas essas células em branco aqui. Vou lá em cima na guia Inserir. Dependendo da versão do Excel, você vai ter um botão que se chama Controles. Na minha versão, eu posso ir direto para Checkbox. Beleza? Elas já apareceram aqui para mim. Perceba que você pode mudar o layout delas, aumentar o tamanho da letra, trocar a cor. Tudo isso impacta nela também. Então, vamos supor que a Natasha ganha comissão pela venda que ela fez ou pelo contrato dela. O Denis não, o Igor ganha também. Vamos deixar essas três preenchidas aqui. Aí, pessoal, como que eu sei que eu posso fazer uma fórmula conforme a checkbox, né? Quando ela está habilitada, quando ela está marcada, ela ganha a condição de verdadeiro. Se ela não está marcada, fica escrito falso. Então, olha só, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Ó? Igual. Se o que eu tiver aqui na célula da primeira checkbox for igual a verdadeiro, ponto e vírgula, eu quero que faça o quê? 10% deste... Ops, saí da fórmula, deixa eu voltar. 10% multiplicado pelo valor da venda. Caso contrário, ou seja, se aqui não tiver verdadeiro, ou seja, a caixa não estiver marcada, eu quero que seja 0%, não ganha comissão nenhuma. Fecha parênteses, aperto o Enter. Aí, pessoal, olha só que interessante, ele já calculou aqui pra gente, né? Vou arrastar para baixo aqui. Você vê que só quando você estiver, então, marcando aí a checkbox, que vai aparecer para você esse valor de comissão, né? Já facilita a vida aí também, para se depois você quiser apurar o total geral desse vendedor, a comissão, mais o salário fixo, enfim. Já são coisas aí que melhoram suas planilhas também. E depois, ainda nessa própria tabela, eu quero ter um controle que me dê aqui em cima o valor total que já foi recebido. Ou seja, conforme eu marcar se esse valor já foi recebido, se o pagamento já foi feito, eu quero que uma fórmula traga para mim a soma desse valor conforme essa condição, conforme esse critério. Seleciono aqui todas essas células ou posso aproveitar o mesmo padrão de checkbox que eu já criei, copiar e colar aqui para já ter o controle aqui nessa coluna também. Aí, pessoal, olha só. O que eu vou fazer agora? Você viu que na anterior a gente fez uma função C, considerando para quando fosse verdadeiro acontecer uma coisa, caso contrário acontecerá outra, certo? Agora, pessoal, eu vou fazer um soma C, porque eu quero a soma conforme um critério. Qual que vai ser meu intervalo? Meu intervalo é onde eu posso encontrar o meu critério, que vai ser a lista das checkbox. Ponto e vírgula. Qual que vai ser o meu critério? É na checkbox estar escrito verdadeiro. Ponto e vírgula. Meu intervalo de soma, aí sim a coluna dos valores. Aperto o Enter. Olha só, pessoal. Aqui ele já está me dando, então, que por enquanto foi recebido R$ 18.000. Vamos marcar mais algumas? Olha lá o valor lá em cima já alterando. Bacana também, né? Ou seja, marcou aqui, lá em cima ele já te dá o valor, então, né? Você precisou fazer para isso um soma C. Seguindo aqui para mais alguns casos, então. Queremos identificar o progresso conforme uma lista de atividades. Mais uma vez, checkbox ali. Ou eu seleciono o intervalo e escolho checkbox, ou eu aproveito alguma que eu já tiver. Você pode só fazer uma também, tá, pessoal? E arrastar para baixo, tá? Que aí ele já entende que é para colocar ela nas outras células também. Aí, pessoal, olha só o que eu poderia fazer aqui. Eu posso escrever aqui em cima assim, total, seria o total de atividades. Eu posso utilizar a função conte-valores para selecionar essa lista e me retornar, então, o total aí de atividades a serem feitas, beleza? E agora eu quero o progresso. Como que é esse progresso? É quantas estão marcadas aqui, quantas já estão concluídas. Aí eu não quero uma contagem geral, eu quero uma contagem conforme um critério. Eu vou fazer conte-se para, nesse intervalo aqui, ele me contar quantos verdadeiro eu tenho aqui nessa lista, certo? Olha só, pessoal, ele já está me dando que são 5 ao todo, né?
Se eu quisesse fazer um gráfico com essa informação, eu poderia também. Eu já tenho aqui o progresso, eu sei o total. Vou deixar aqui uma terceira opção, então, restante. E no restante eu posso colocar igual ao total menos o 5 aqui do progresso. Ou eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer um novo cont.c para contar quantas estão falso agora, né? Se eu selecionar essas duas, vir na guia inserir e escolher gráfico de colunas ou de barras, você vai ver que ele já vai mostrar aí pra gente quantas estão concluídas e quantas não estão. Você também pode fazer, por exemplo, um gráfico de pizza. Também ficaria interessante, né? Vou deixar aqui uma pizza para demonstrar aí, já inclusive o percentual, né? De quantas estão concluídas e quantas ainda faltam, né? Então, olha só, eu marquei aqui que 10 já estão concluídas, só estão faltando 3. À medida que eu vou avançando, ele vai me dando, e quando eu concluir, obviamente, só vamos ver a fatia do progresso, né? Então também é uma opção bastante interessante aí, bem moderna até, né? Para você apresentar uma planilha ou para um controle seu mesmo, né? Também já te ajuda aí. Beleza, pessoal, vamos seguir para os outros dois casos que ainda temos aqui. Nessa tabela aqui, nós temos o nome do cliente e queremos uma checkbox para determinar quais fases aí desse trato com o cliente já foram concluídas. Mais uma vez vou pegar uma em branco aqui, colo. E aí, pessoal, o que eu posso fazer? Já arrasto para a direita e arrasto para baixo também, nesse caso. Nesse caso, pessoal, a gente vai querer, então, ter uma espécie de contagem aqui, mas no final das contas para apurar o percentual. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou marcar algumas, porque no primeiro cliente teve contato e teve proposta. No segundo, foi até o envio. No último, né, no terceiro, foi só a primeira fase. E nesse quarto aqui, foram todas as etapas: contato, proposta, envio e assinatura. E eu preciso saber o percentual de conclusão. Quantos por cento do processo foi concluído? Entendendo que quando ele cumpre as 4 fases, seria 100%, né? Aqui, pessoal, eu posso fazer então o seguinte. Eu vou fazer um cont.c primeiro, dentro desse intervalo, que vai ser essa linha aqui, para contar quantas vezes ele leu aqui verdadeiro. Verdadeiro. Essa é só a primeira parte. Concorda que essa parte da fórmula, nesse primeiro caso, vai retornar 2? Eu vou fazer então esse cont.c dividido pelo total de fases que eu tenho aqui. Eu posso diretamente digitar 4, porque são 4 fases, ou eu poderia fazer um cont valores, se eu quisesse automatizar, para que ele conte aqui quantas fases são, né? Caso você depois queira inserir uma nova fase no meio, enfim, aí ele já conta, ele já muda automaticamente, né? Vou apertar o Enter. Olha só, ele deu 0,5. Colocar em formato de percentual, 50%. Faz sentido. Vou arrastar. Olha só, pessoal. Então ele já retorna aqui pra gente esses percentuais de conclusão. Podendo você, inclusive, fazer uma formatação condicional de barras de dados aqui, se você quiser, para determinar também. Ficar um recurso visual aí para você bater o olho e conseguir entender como é que estão esses percentuais aí, né? E à medida que você vai trabalhando nos outros, já está tudo automatizado aqui, né? Aqui ele já vai calculando aí todas as opções para você. Bem legal esse aqui também, né? E sem contar o tanto de espaço que você reserva aí na sua planilha, né? Você não ocupa várias colunas, fazendo várias validações de dados, aquelas listas suspensas, né? Sim, não. Fica um pouco mais prático, né? Beleza, pessoal. E você também pode usar o controle de caixas de seleção ou checkbox para trabalhar com planilhas ou de treinamento ou de controles de parcelas, contas a pagar, contas a receber, principalmente, né? Aqui, pessoal, vou copiar também. Já colo aqui para todas. Aqui, o que eu vou querer? Eu vou querer que ao marcar aqui a presença do aluno ou o pagamento da parcela, aqui ele me dê assim quantas do total foram concluídas, mas não em percentual. Eu queria que ficasse, foram 3 de 5, foram 4 de 5, eu queria que ficasse assim. Então, pessoal, o que eu faço aqui? Ó? Concatenar. Fazer um concatenar do quê? Do cont.c, de quantos aqui eu tenho como verdadeiro. Concatenar ele serve para juntar textos, né? Então, por exemplo, eu já estou concatenando o total de realizadas, ponto e vírgula. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir aspas, quando a gente vai digitar em um argumento da função, a gente precisa de aspas, espaço, de, espaço, fecho aspas, ponto e vírgula, e aí o cont valores, para me dar o retorno de quantas são ao todo, certo? Que nem vimos ali naquele outro caso. Então ficou uma fórmula assim, ó. Você vai ficar juntando textos, né? De quantas já foram, com a palavra de,
com o número total. Vou apertar o Enter. Esqueci de fechar o parênteses da função C. Então, deixa eu voltar aqui. Da função C não, do concatenar, né? O concatenar, ele termina aqui no final. Aperto o Enter. Aí ele vai me dizer, ó, que interessante. 0 de 5. Arrastei para baixo. E aí vamos supor que o primeiro aluno, ele só apareceu na última. O segundo aluno não. O segundo aluno mandou bem. Esteve em todas. Ah, esse aqui só teve em 3. Esse aqui só teve em uma. Em 2. Ele já vai retornando aqui pra gente também essa participação aí da pessoa, né? E aqui, pessoal, se você quiser, você pode jogar uma formatação condicional. Regras de realce é igual a 5 de 5. Então só quem foi 5 de 5 você quer deixar destacado, por exemplo. E aí ele já deixaria a marcação aqui pra gente também. Pode ser bem interessante para você controlar e entender quando terminou, né? Se fossem parcelas, por exemplo, a parcela 1, vou arrastar para a direita para ele me gerar aqui até a parcela 5. Aqui seria, sei lá, nome do cliente ou conta a ser paga, enfim. Mesmo esquema, né? Então o meu primeiro cliente, vixe, ele não pagou 4, ele só pagou uma. Ah, o segundo, beleza, o segundo pagou todas. Então aqui também você já tem esse retorno aí para controlar parcelas. Então, pessoal, algumas dicas aí para você estar familiarizado aí com essas novidades do Office, né? Essa nova era aí do Excel, várias novidades aí estão surgindo, né? Você estando com o Office 365, você está com um recurso poderoso aí, vamos dizer assim, né? Que você vai estar o tempo todo recebendo essas atualizações aí e fazendo cada vez funções, montando planilhas com cada vez mais praticidade, né? O vídeo de hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, tudo isso ajuda o nosso trabalho aí também. E é isso. Em breve retorno aí com mais novidades. Abraço.